bem-vindos à Casa de Deus e gostaríamos de iniciar este culto cantando o hino, a música Reunidos Aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado para nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Jesus tem preparado para nós um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Boa noite, podem sentar. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. Hoje é o dia 2 de novembro, um dia de saudade. É uma palavra que a gente escuta bastante nesse dia, né? É o dia de finados. É um dia que foi separado no ano para a gente lembrar daquelas pessoas que já se foram, para aquelas pessoas que já estão morando na morada celestial, naquele lugar que Cristo Jesus está preparando para cada um de nós, mas é um sentimento muitas vezes doloroso. Eu me lembro a minha mãe, quando ela falou que ela perdeu a mãe dela, que ela disse que depois de 1 ano e meio só, ela conseguia lembrar da mãe dela e não chorar. Ela conseguia lembrar daqueles momentos felizes e alegres na vida, porque o sentimento de saudade, ao mesmo tempo que ele traz tristeza, ele também traz alegrias, porque a gente sente falta daquela pessoa amada que a gente conviveu por muitos anos. Então hoje é um dia destinado para isso, é um dia onde a gente lembra daquelas pessoas que foram importantes para nós e que deixaram saudade, mas que já estão morando ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje no nosso culto, a gente vai seguir a nossa série de Apocalipse. Ainda falta mais dois finais de semana e a gente encerra essa série antes de entrar no Advento e começar a conversar e preparar a nossa vida também para receber o Salvador Cristo Jesus no Natal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os crentes reunidos, né, já que é o dia de finados, né, os crentes reunidos aqui na terra, o significado que tem os crentes reunidos aqui na terra, mas também o significado dos crentes reunidos lá no céu. Então nós queremos iniciar este culto fazendo a invocação como será projetado. Mil graças renderei a Ti, meu Senhor, por todas as Tuas maravilhas, cantarei e louvarei o Teu nome. Senhor nosso Deus, nós cremos que Tu estás conosco neste momento de culto, porque Tu és aquele que promete e aquele que cumpre o prometido. Tu disseste:
porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com ele. 1000 graças renderei a ti, meu Senhor, exultarei o teu nome e louvarei. Aleluia. Nós cremos na tua promessa e por isso iniciamos e realizamos este culto em teu nome, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os crentes reunidos na casa de Deus. Existe coisa melhor de que estar reunido na casa de Deus? Quem sabe para algumas pessoas que a igreja, este momento aqui não é tão importante, quem sabe para alguns isso nem é valioso. Mas para nós que temos como valioso este precioso exemplo e oportunidade de estar na casa de Deus, aqui é muito bom. Os crentes reunidos estão aqui na igreja com um único propósito: fortalecer a fé. Mas não só fortalecer a nossa fé, também fortalecer a fé do nosso irmão. Quando nós participamos da Santa Ceia, a gente diz também que é a Santa Comunhão dos Santos. O que quer dizer? A comunhão entre todos. E estar em comunhão significa participar tanto das alegrias, como também dos sofrimentos. Quando foi a última vez que vocês sentaram com o irmão de vocês e contaram algo difícil que está acontecendo na vida de vocês? Quem sabe alguns de vocês estão passando por momentos de tentação, quem sabe alguns de vocês estão passando por momentos de sofrimento e às vezes não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar. E a oportunidade de estarmos reunidos aqui como irmãos na fé também é para confessar os nossos pecados uns para os outros e receber o perdão que nós temos em Cristo Jesus. A próxima canção que nós vamos cantar chama-se Vinde a mim, e essa canção também vai servir como forma de confissão dos nossos pecados no dia de hoje. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz, mesmo assim eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer, vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês, ao ouvir tua voz a dizer, vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar.
Realmente, Cristo Jesus convida a gente para ir até Ele, porque Ele não lembra dos nossos erros, porque os nossos pecados Ele já perdoou na cruz do Calvário. Quão bom é isso na nossa vida, ter a certeza de que Cristo Jesus, sim, já perdoou todos os nossos pecados. Então eu pergunto para vocês, se vocês estão verdadeiramente arrependidos e vocês querem viver uma vida nova com a ajuda de Deus e Espírito Santo, digam sim. Então, na qualidade de ministro de Cristo, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Perdoo todos os teus e os meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E gostaria de convidar vocês, então, para dar um abraço bem apertado de paz aí no seu irmão que está ao seu lado. Em glória a Deus reina, mas quer nos salvar, pois éramos vis em constante pecar. Movido de amor, o seu Filho nos deu, que pelos pecados do mundo morreu. Ó servos de Deus, vossas vozes erguei, com cantos alegres louvores rendei. O nome de Cristo em triunfo cantai, seu reino glorioso fiéis proclamai. Louvai o Senhor, o que reina nos céus, vós crentes reunidos, o povo de Deus. Os anjos exaltam a Cristo Jesus, Cordeiro divino no trono da luz. É dele o saber, o poder e o louvor, a tudo governa em bondade o Senhor. Une vossas vozes, ó crentes, cantai, com hinos e salmos a Cristo exaltai. Em glória, realmente, Deus reina em todos nós, e este é o momento do nosso culto que nós queremos fazer as leituras. A primeira delas é o Salmo, para este final de semana, o Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 8. E a gente vai fazer a leitura desse Salmo de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e vocês leem os versículos pares. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Até aqui a leitura do Salmo para este final de semana. Gostaria de convidar os leitores que farão as leituras de Apocalipse 7, 1 a 17 e também de Apocalipse 11, 15 a 19.
os 144.000 selados de Israel. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Da visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram diante o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que levaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, então, diante do trono de Deus, e o adoraram, de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A próxima leitura é de Apocalipse 11, do versículo 15 até o 19. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Até aqui as leituras para este final de semana. Nós queremos confessar a nossa fé, confessando como será projetado.
Cremos, ensinamos e confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que em tudo é igual ao Pai e ao Espírito Santo, verdadeiro Deus que também é Filho da Virgem Maria e que se encarnou para redimir e salvar o mundo. Verdadeiro homem que cumpriu toda a lei de Deus em lugar dos pecadores e transgressões de todos os homens e morreu na cruz em lugar da humanidade, que desceu ao inferno para mostrar a sua vitória sobre o diabo, que ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e vive eternamente, que virá pela segunda vez no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos, que este mesmo Salvador é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Nós queremos neste momento convidar as crianças para vir aqui na frente, para cantarem uma canção antes delas irem para a escolinha dominical. Também aquelas crianças que trouxeram a sua oferta podem depositar ela aqui na igrejinha. Vamos lá, crianças. Não fiquem tímidas. Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai cantar uma musiquinha que se chama Homenzinho Torto. Acho que vocês já conhecem. E ela tem um gestinho que é bem assim, olha. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Vamos lá? Vamos cantar bem bonito, bem forte, fazendo a coreografia? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Agora vamos acelerar? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou. Muito bem. Em nome de Jesus, amém. É interessante que quando eu cantava essa
canção que é uma canção muito antiga, né, do Homenzinho Torto. Eu cantava quando eu estava na escolinha dominical, então, né, faz muitos anos. E na minha cidade tinha um senhor morador de rua e ele caminhava torto. E num final de semana, a gente estava voltando para casa depois do culto, né, e a gente cantou essa canção bem no culto, né, com as crianças na escola dominical, e a gente encontrou esse senhor caminhando na rua, e daí eu disse para o meu pai, tá vendo, pai, olha ali, ó, ele ainda não encontrou a Bíblia, por isso que ele caminha torto. Coisas de criança, né, porque às vezes a gente pode pensar que ele está falando do torto de ser torto, né, literalmente, mas não, muitas vezes a gente faz os nossos caminhos ser caminhos tortuosos, ou ser caminhos que não são os caminhos de Deus, né? Então a nossa vida fica torta. Por quê? Porque a gente vai, né, para aquele lugar que está reservado para aqueles que não andam com Cristo Jesus. Então hoje, como nós mencionamos no início do culto, a gente vai ver um pouquinho sobre os crentes reunidos. Você pode colocar para mim lá a projeção, por favor? E a temática tem a ver desde o capítulo 7 até o capítulo 11 de Apocalipse. E como a gente já vem mencionando antes, nas outras mensagens, é bom a gente ler em casa esses capítulos depois, porque são muita coisa para a gente conversar em pouco tempo aqui. E tentar esclarecer para vocês algumas coisas que são importantes desde o capítulo 7 até o capítulo 11. E hoje em especial, falando sobre os crentes reunidos. A importância de ter os crentes todos reunidos, porque a visão que o apóstolo João tem lá do céu é vendo todos os crentes reunidos. E aí a gente se pergunta, e é uma coisa que a gente fala, será que a gente não deveria fazer só um culto para a semana para ter todos os crentes luteranos reunidos num só lugar, né? Ou será que a gente não deveria ter uma só igreja luterana aqui em Vila Velha, grandona, né? Como tem umas outras igrejas que são igrejas grandes, que tem uma só na cidade. Será que a gente não deveria fazer isso para conseguir enxergar todos os crentes reunidos? Será que é isso que a palavra de Deus está falando quando João vê lá no céu todos os crentes reunidos? E o que isso significa para a nossa vida como cristã? Estar reunido o povo de Deus. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, e a primeira palavrinha que eu coloquei lá, crente. Quem é crente? Quando a gente pensa assim, lá vem o crente, o que a gente imagina imediatamente vindo caminhando ao nosso encontro? Uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço. E a gente fala isso, ou uma mulher com cabelos compridos e com uma saia bem comprida, o que a gente diz? Lá está uma crente. Essa semana eu estava caminhando com a Ana e a gente passou numa loja, né, que vendia roupas, e a loja só tinha vestido comprido, né, os vestidos, todos eles, saias todas largas. E daí a Ana disse assim, olha aí, uma loja de crente. É interessante como a gente estereotipa certas coisas, mas o que realmente significa ser um crente? Um crente é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, um crente é alguém que usa algum tipo de roupa, ou um crente é alguém que tem algo diferente do não crente. O crente é aquele que crê. Pronto, ponto. A gente poder parar a nossa mensagem hoje aqui, o crente é aquele que crê. Mas crê o quê? Tantas são as coisas que o mundo ensina para a gente hoje em dia, tantas são as verdades que o mundo ensina para a gente acerca da palavra de Deus, tantas são as coisas que nós escutamos todos os dias sobre Deus, sobre Jesus, sobre crença, sobre ídolos, Então existe uma infinitude de coisas que a gente pode crer. Mas o que a gente crê? A gente precisa crer no Evangelho. E o Evangelho é o quê? A boa notícia. E a boa notícia é qual? Que Cristo Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Ponto. Então quem que é um crente? É aquele que crê
que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Mas João vê eles aqui todos reunidos, e tem um significado especial para João ter visto todos eles reunidos. E aqui é onde entra aquele número famoso, que a gente escuta por aí várias vezes, os 144 mil. Todos os crentes reunidos, e aqui em Apocalipse, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 11, é mencionado 144 mil. E quando a gente iniciou a série do Apocalipse, a gente conversou um pouquinho sobre esse número e o significado que tem esse número, mas é bom a gente relembrar. Isso é o número total de todos os crentes. É o número total das pessoas que creem em Cristo Jesus. E por que João chegou nesse número? Ele pegou as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, 12 vezes 12, mais o número 10, que é o número da totalidade, da perfeição, que é 3 da Trindade, mais o 7, que é o número completo. Então, multiplicado por 3, 10 vezes 10 vezes 10. Então, é 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É 144. Significa o quê? É o número total de crentes, não é um número exato. Não quer dizer que lá no céu só terá 144 mil pessoas, como existiam algumas denominações antigamente que criam nisso. Tinha algumas denominações que acreditavam que no céu só teria 144 mil pessoas salvas, que o resto tudo ia se perder, até que essa denominação ultrapassou o número de 144 mil. Aí eles tiveram que adaptar a interpretação bíblica deles. Então, só para a gente recordar, esse número é um número figurado, representa todos os crentes reunidos. E João, é interessante porque ele diz que ele viu uma grande multidão, era tão numerosa que ninguém podia contar. Então, era incontável a quantidade de pessoas que ele viu no céu reunida. Era impossível contar. E aí a gente lembra da história de Abraão e de Jacó, da promessa que Deus fez tanto para Abraão, lá em Gênesis 15, lá em Gênesis 22, como Ele fez também para Jacó, lá em Gênesis 32. O que Deus disse para Abraão e para Jacó? Que os seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Será que nós podemos contar a quantidade de cristãos que existe no mundo hoje em dia? Existem estimativas, se faz uma estimativa hoje em dia que gira em torno de 2 a 2 bilhões e meio de cristãos no mundo, e um mundo que está girando entre 7 e 8 bilhões, é pouco. De 7 a 8 bilhões de pessoas que existem no mundo atualmente, somente 2 bilhões são cristãos. Dá para se dizer assim, uma parte, 25%, quem sabe, 30% da população mundial hoje em dia é cristã. É muito pouco. Realmente é muito pouco. Nós temos um trabalho gigantesco. E uma denominação que cresce avassaladoramente hoje em dia é o islamismo. E, meus queridos, eles não são cristãos. Infelizmente, todos eles vão ir para o inferno. Ah, pastor, o senhor não pode dizer isso, porque a gente não sabe. É o que eles creem. É o que diz a crença deles. Eles não creem em Jesus como seu Salvador. E é a denominação que mais cresce no mundo atualmente. Uma denominação não cristã. Mas é interessante que lá no céu João viu o número dos crentes reunidos. E aí a gente precisa lembrar de todos os que já estão desfrutando da glória celestial. Desde Adão e Eva até os dias de hoje. Então realmente é uma multidão incontável daqueles que estão vivendo com nosso Senhor e Salvador lá no céu. Mas para João tem um significado ainda mais especial. No capítulo 7 ele fala que todos aqueles que estão reunidos
eles vêm de toda tribo, toda nação, todo povo e toda língua. A gente falou isso na última vez que nós estávamos reunidos. E por que isso é tão importante? O número 4 representa toda a terra. A gente já mencionou isso também. Então ele utiliza isso, nações, tribos, povos e línguas. E ele faz isso no livro 7 vezes. Olha como ele está chamando a população de 4 coisas diferentes: nações, tribos, povos e línguas. É a mesma coisa, só que dito 4 vezes, porque o número 4 representa toda a cristandade espalhada no céu que existe. E ele faz isso no livro de Apocalipse 7 vezes. De novo o número 7, as 7 igrejas, as 7 trombetas. O número 7 representa algo muito importante para Deus, ou estar completo. Número 7 é tudo completo de Deus, a perfeição de Deus. Então esses 144 mil, aqui no livro de Apocalipse, não é um número exato. Não são aqueles que realmente vão ser salvos e os outros não vão ser salvos. Ou existe algumas interpretações hoje em dia de algumas igrejas que diz que Deus vai escolher esses 144, vai levar eles para o céu e deixar o resto aqui sofrendo um pouco até Jesus vir. Que é mais assustador ainda essa interpretação, porque nenhuma parte da Bíblia, nenhuma parte do livro de Apocalipse a gente encontra isso. Então João está dizendo aqui, é todo mundo. Todo mundo que crê em Cristo Jesus faz parte deste grupo de crente reunido no céu. Mas é gostoso a gente estar reunido aqui na terra. A gente estar reunidos aqui na terra faz com que nós vamos querer estar reunidos lá no céu. Ajuda a gente a enfrentar as nossas dificuldades todos os dias. Estar reunido significa compartilhar as dores, mas também compartilhar as alegrias com os irmãos que nós convivemos, com os irmãos que Deus nos deu. Por quê? Porque no mundo vai acontecer coisas que aqui, entre o capítulo 7 e principalmente no 8 em diante, vai falar quando ele anuncia as trombetas. As trombetas são as coisas ruins que vão acontecer nos últimos tempos, e a gente já está vivendo esses últimos tempos. Vêm as tribulações. E o que significa essas tribulações? São as coisas difíceis. São os tormentos que todo cristão vai passar em vida. Em Atos, capítulo 14, versículo 22, diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É interessante, a igreja de Atos era uma igreja que estava em formação. Eram os primeiros cristãos. E a gente viu que esses primeiros cristãos, assim como João, sofriam muitas tribulações, muitos tormentos por serem cristãos. Eles se reuniam em catacumbas, em sepulturas, em lugares escondidos. João, quando escreveu o livro de Apocalipse, ele teve que usar todas essas figuras de linguagem porque era um povo perseguido. Era um povo que não podia dizer sobre Cristo Jesus, porque corria risco de morte. Agora, que tipo de tribulação hoje em dia nós passamos por sermos cristãos? Será que nós passamos alguma tribulação por ser cristão? Será que nós enfrentamos alguma coisa difícil na nossa vida hoje em dia por sermos cristãos? Cada um de nós deve enfrentar coisas diferentes por ser cristão. Por ser cristão, por exemplo, às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas. Por ser cristão, algumas vezes eu perco algumas amizades. Por ser cristão, às vezes eu posso perder um emprego. Por ser cristão, às vezes eu posso passar fome. Por ser cristão, às vezes eu choro quando eu vejo alguém passando fome na rua. Então nós sim sofremos tribulações todos os dias. E como nós enfrentamos essas tribulações?
Cristo Jesus mesmo disse, lá em Mateus 11, quando você estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu lhe darei alívio. Em Cristo Jesus nós temos alívio. Ah, pastor, mas o meu sofrimento não passa nunca. Coloca nos braços de Cristo Jesus. Entrega a sua vida, o seu caminho para Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 3,13 diz assim: mas os perversos e impostores eram de mal a pior, enganando e sendo enganados. Timóteo está dizendo que muitas pessoas, e o nosso mundo que nós vivemos hoje em dia, vai de mal a pior. Ah, pastor, quando tudo isso vai passar? E eu já disse isso aqui. E essa semana eu disse para uma senhora que está enfrentando algo muito difícil na vida, eu disse, olha, só vai piorar. Ai, pastor, eu vim aqui escutar que vai melhorar. Não vai. É triste dizer isso. Mas a nossa vida fica cada vez mais difícil. Ser cristão hoje em dia está cada vez mais difícil. E está apertando cada vez mais. E nós precisamos nos pronunciar, precisamos mostrar para as pessoas que o mundo está indo de mal a pior. Que se você seguir por este caminho, é de mal a pior. Nós precisamos mostrar para as pessoas que andar com Cristo Jesus muda a vida das pessoas. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho a certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo, vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, a quantidade de coisas que ele sofreu por ser cristão. E não só isso, ele tinha uma vida, e quando Cristo transformou a vida dele, transformou ele de perseguidor para seguidor, ele começou a ser perseguido, e a vida dele era difícil. Ele tinha tormentos diários por estar com Cristo Jesus. A vida dele era maravilhosa antes, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha empregados, ele tinha soldados que ele mandava, ele tinha uma casa boa, ele tinha tudo. E depois que ele se tornou cristão, como é que a vida do apóstolo Paulo foi? Ele passava fome, foi preso, estava em naufrágio, passava fome, vivia sem... É assustador. A vida dele só piorou. E ele mesmo assim consegue dizer para a gente, lá em Romanos 8, que os sofrimentos que nós passamos aqui nesta vida não são nada comparado com a glória que será revelada em nós. A glória de Cristo Jesus é revelada a todos os crentes que estão reunidos em torno do quê? Da palavra de Deus. Existe glória em meio ao sofrimento. Existe glória em meio da dor. Existe glória em meio das lágrimas. Hoje é o dia que nós sentimos muita saudade das pessoas que partiram, que já estão na glória celestial. Mas o cristão tem o conforto e a certeza de que em Cristo Jesus, aonde essas pessoas estão? Na morada celestial. Estão com Cristo Jesus, aonde nós também um dia vamos estar. E isto não é uma esperança, não, isso é uma certeza. Andar com Cristo Jesus nos dá certeza do céu. E não é uma certeza de arrogância, é uma certeza porque Cristo Jesus fez isso por nós na cruz. Então o apóstolo Paulo conseguia falar disso. Os crentes têm isso, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, eles têm glória em Cristo Jesus, para poder viver a perfeita felicidade. É interessante porque no capítulo 7 aqui ele menciona para a gente como que é a perfeita felicidade que nós temos por estar em Cristo Jesus. E são 10 coisas. Primeira delas, ele menciona no capítulo 7, nós temos já perfeita felicidade porque nós estamos diante do trono de quem? De Cristo Jesus. Ainda mais, quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar sentados com Cristo Jesus. Estamos diante do trono de Cristo Jesus.
Dia e noite servem no seu templo. O serviço é feito no templo do Senhor, na casa do Senhor. A verdadeira felicidade é estar na casa do Senhor. Meus filhos, quando eram menores de idade, e chegava uma visita sábado à tarde na nossa casa, e o culto lá no sul era só sábado à noite, não tinha culto domingo de manhã. Começava a chegar perto da hora de ir para o culto, os meus filhos falavam para os convidados, para as pessoas que chegaram lá em casa: vocês vão junto com a gente na igreja, né? Porque para eles a felicidade no final de semana era estar aonde? Na casa de Deus. Será que a nossa felicidade também é estar na casa de Deus? Quando no final de semana a gente não vai na casa de Deus, como a gente se sente? Parece que falta alguma coisa, não falta? Quando eu era jovem, sábado à noite era dia de ir na igreja. E depois era a reunião dos jovens, sábado à noite, a minha felicidade era isso. Quando tinha que viajar e eu ia perder isso, parece que faltava alguma coisa. E o texto fala que a verdadeira felicidade é servir no templo do Senhor, com alegria. O que está sentado no trono dará refúgio ao seu santuário. Quem que está sentado no trono? Cristo Jesus. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí segue: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. É interessante isso. Mas Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Cristo Jesus. Já não haverá fome. Todos nós sentimos fome. Todos nós temos desejo de algo. Todos nós temos fome da palavra de Deus. Um novo crente, um novo convertido, ele tem fome da palavra de Deus. Quando a gente começa a ler um livro novo e o livro é legal, a gente não consegue parar de ler aquele livro. Cristo Jesus disse: todo que vir a mim jamais terá sede, jamais terá fome. Fome de quê? Da palavra de Deus. A nossa fé é saciada em Cristo Jesus. Nem sede. O sol não nos castigará, nem o calor abrasador. E quer dizer, o sol não vai mais fazer mal para a gente, porque o sol castiga. Porque o que a gente faz durante o dia? O que o povo fazia durante o dia? Trabalha. E trabalhar no sol castiga, é doloroso, é difícil. E eles trabalhavam de sol a sol. O sol nascia, eles tinham que estar trabalhando, o sol ia embora e eles podiam ir para casa. Trabalhar de sol a sol é difícil, é árduo. Mas se nós estamos no Senhor, este trabalho não vai ser mais necessário lá no céu. O Cordeiro que está no trono nos apacentará. Tem uma música antiga também das crianças: sou o Cordeiro de Jesus. Não é? Nós somos cordeiros de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso bom pastor, a gente enche a boca para dizer isso. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nos guiará por fontes de água da vida. Cristo Jesus é a fonte da água da vida. A mulher à beira do poço olha para Jesus e diz: eu quero essa água da vida, para nunca mais ter sede. E o que Jesus disse para a mulher? Aquele que vir a mim jamais terá sede. Beber de Cristo Jesus, se alimentar de Cristo Jesus, viver Cristo Jesus todos os dias é a verdadeira felicidade. Porque o que Deus faz? A última coisa da verdadeira felicidade: Deus enxugará toda lágrima. Quantas pessoas hoje estão chorando? Nos cemitérios aí afora. Quantas pessoas estão levando flores, chorando dos entes queridos, as pessoas que perderam? Deus enxugará as nossas lágrimas. Quantas vezes nós choramos no nosso travesseiro, desesperados, sem saber o que fazer no outro dia?
Quantas vezes nós choramos porque não temos dinheiro para comprar comida para pôr no prato do nosso filho? Quantas pessoas vivem assim, desesperadas? Quantas pessoas têm um sofrimento que não sabe explicar, diz, pastor, só dói. Eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho emprego, tenho esposo, tenho filho, mas dói o tempo inteiro. Eu não consigo parar de chorar. Deus enxugará toda a lágrima. O povo reunido de Deus, Deus enxuga toda a lágrima. E aí entra o capítulo 8, é onde ele começa a falar das trombetas. Do povo inteiro reunido, existem algumas coisas que nós também precisamos nos preocupar. Existem algumas coisas que são bem difíceis para o povo de Deus, para nós, cristãos, os crentes reunidos. Existem coisas à nossa volta que realmente nos assustam e que realmente vão pesar cada dia mais. É o que ele diz lá no versículo 7:15. O serviço e a adoração que os santos prestam diante do trono de Deus tem um significado mais amplo. Paulo usa a palavra para descrever o nosso serviço que devemos realizar usando o nosso corpo e todos os membros para fazer a obra do Senhor neste mundo. Essa palavrinha que ele usa aqui de adoração, no versículo 7, significa o serviço. Adorar, eu não adoro a Deus somente cantando. Eu não adoro a Deus somente na igreja. Eu adoro a Deus fazendo o serviço da obra de Deus no mundo. Os crentes reunidos são chamados a fazer o quê? Serviço que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer que a gente faça? Tem pessoas que se perguntam sempre, pastor, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a vida de vocês é que vocês evangelizem muitas pessoas. É que vocês falem de Jesus para muitas e muitas pessoas. O propósito de nós estarmos reunidos aqui na casa de Deus é que mais e mais pessoas conheçam do amor de Jesus. O que eu preciso fazer? Qual é o meu propósito de estar vivo? Levar o evangelho para mais e mais pessoas. Mas no mundo existem algumas heresias e alguns perigos. E aí começa o capítulo 8 com algo que é assustador, mas ao mesmo tempo é consolador para aqueles que são cristãos. É interessante que o capítulo 8 começa com um silêncio no céu, antes de se tocar 7 trombetas. Houve silêncio no céu. O apóstolo João diz, por 30 minutos. O que significa o silêncio? Aqueles que são músicos sabem que na música às vezes tem o silêncio, a pausa. E o silêncio e a pausa sempre antecedem algo grandioso que está por vir. Sempre que existe uma pausa muito grande em algo, porque preste atenção no que está por vir. Sofrimentos, dificuldades, pessoas no mundo vão cair da fé. Nos últimos tempos, cada vez mais, terão mais heresias. Anunciam desgraças ao povo que não tem a marca do Cordeiro. Nós temos a marca do Cordeiro. Aqui na Bíblia diz que botou na testa, né? Todo mundo sempre fala, é a marca da besta. Tem a pessoa que vai ter a marca da besta, tem a marca do cordeiro, tem a marca daquilo. Aonde vai ser? Será que é uma tatuagem? Será que é um chip que vão colocar dentro da gente? E as pessoas ficam criando coisas tão mirabolantes. E a gente se assusta porque, não, fulano, agora inventaram o chip que não sei o quê. Não, porque agora tem o anel que não sei o quê. Sempre vai ter coisas que as pessoas vão querer dizer que isso é o sinal. O sinal é o quê? É o que Cristo Jesus fez por nós na cruz. O sinal é Cristo Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. O sinal do Cordeiro já está na minha fronte. Quando uma criança é batizada, a gente faz o sinal da cruz aonde? Na fronte e no peito, em sinal do nosso resgate feito por Cristo Jesus na cruz. Nós temos já a marca do Cordeiro,
mas muitos vão sofrer por não ter a marca do Cordeiro. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras e das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. É o que diz o final do capítulo 9. Antes de tocar a 7ª trombeta, muitos não se arrependeram. E o que é arrepender-se? É interessante, é uma palavrinha simples, é uma coisa que a gente fez no culto aqui, a gente se arrependeu pelos nossos pecados durante a semana que passou. Nós nos arrependemos de sermos pecadores, nós nos arrependemos daquelas coisas ruins que nós fizemos, mas aqui está dizendo que nos últimos dias muitos não vão se arrepender. E eu vou dizer para vocês, hoje em dia tem pessoas que são cristãs que não se arrependem. Diz, eu não errei. Você que acha que eu errei. Teve uma pessoa que veio pedir desculpa para mim, perdão para mim por ter feito algo errado, e a pessoa disse bem assim: pastor, eu vou pedir desculpa para você, porque você acha que eu errei. Será que ele está realmente arrependido de coração? Só falou isso porque eu disse para ele que ele tinha errado. Ah não, mas é que você acha. É interessante que o arrependimento brota e nasce aonde? No coração. E é estar arrependido de coração. Muitos, meus queridos, até os últimos dias, depois de ver os tormentos, depois de ver as coisas ruins que estão acontecendo no mundo ao redor o tempo inteiro, ainda não se arrependem. Eu estive do lado de um senhor que estava morrendo, e a sua família estava desesperada, porque ele não acreditava em Cristo Jesus, ele não se arrependia dos seus pecados. Eu estava do lado até o último momento, antes dele fechar os olhos. E eu perguntei para ele, você se arrepende dos seus pecados? Jesus morreu por ti. E ele disse, não, eu não tenho nada para me arrepender nessa vida. E morreu. E o que eu digo para a família? É interessante porque tem pessoas aí no mundo assim, que estão despreocupadas com as coisas celestiais, que não se arrependem. E entre os crentes reunidos também tem pessoas que não se arrependem. Que é mais triste ainda. Eu não errei. Se o senhor acha, ok, tá bom. Mas eu não errei. É interessante. A nossa arrogância está aí todo o tempo, a todo momento e a todo instante. E as heresias é um perigo, e isso é uma heresia. Não se arrepender é uma heresia. As heresias são doces como o mel, mas trazem consequências amargas para a vida. Em Apocalipse 10 aqui, João, ele é de novo arrebatado ao céu, e vem um anjo, e essa é uma figura interessante, porque é uma figura também que a gente vai lembrar lá de Ezequiel. Quando Ezequiel foi chamado, Ezequiel também foi levado ao céu no seu chamado, está ali, depois busquem lá em casa, aí no capítulo. E João foi levado ao céu e um anjo veio trazer um livrinho. É um livro para ele. E disse para João, come isso aí, João. Interessante, como assim comer isso daí? Porque naquele livro estavam todas as coisas ruins que iam acontecer. Naquele livro estavam todas as desgraças do mundo. Naquele livro continha todas as coisas que a um primeiro momento, quando ele comeu o livro, sabe o que disse o texto? Era doce como o mel. Ezequiel, quando comeu o rolo, lá não era um livrinho, mas era um rolo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando ele começou a comer, era doce como um mel. Mas as profecias que ele teve que anunciar para o povo eram duras. As heresias, elas são doce como mel.
mas trazem consequências amargas para a vida. O outro dia, estava conversando com uma pessoa, que ela veio conversar com outra pessoa, e essa outra pessoa veio conversar comigo, 2 pessoas, e uma delas está indo muito no médico ultimamente, está tomando muito remédio, está realmente passando por dificuldades de saúde na vida. E daí essa outra pessoa, de uma outra denominação, diz assim: você tinha que conversar com o meu pastor da minha igreja, e tinha que começar a parar de tomar esses seus remédios, porque o problema que você tem é espiritual, não é físico. Ainda bem que essa pessoa veio conversar comigo. Ela disse: pastor, será que eu paro de tomar os remédios? Eu digo: Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu os médicos, Deus nos deu a medicina. E o que a gente vive e o que a gente sofre aqui, a consequência do pecado, não é a consequência do meu pecado, não é uma doença espiritual minha, mas é a doença que existe no mundo por consequência do pecado. Então isso é uma heresia muito doce como mel. É um problema espiritual, vem aqui que eu resolvo o teu problema. E que quem pode resolver é só o médico. Isso é uma heresia que é doce como mel, mas que traz consequência para a vida. E a gente sabe de pessoas e pessoas que sofrem, que perdem tudo, alguns até que morrem, por deixar essas heresias entrar no mundo. Os cristãos reunidos também sofrem com isso todos os dias. E lá no finalzinho de Ezequiel ele disse: filho do homem, como enche o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou, eu o comi e na minha boca era doce como o mel. Lá o texto de Ezequiel. Então quem nós somos? Somos o povo de Deus que está reunido. O versículo que iniciou o capítulo que nós lemos aqui de 11, finalizou, diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Nós somos de Cristo Jesus, nós não podemos abrir mão disso. De quem eu sou? Eu sou de Cristo Jesus. Nós somos de Cristo Jesus, nós pertencemos a Cristo Jesus, e é que o João vê lá no céu, aquele povo reunido é o povo que pertence a Cristo Jesus, e era uma multidão incontável, e nós vamos estar lá um dia, no que João já viu o Walter lá no céu, João já viu a Neiva lá no céu, João já viu o Jailson lá no céu, João já viu todos nós lá no céu, ele já viu todo mundo lá. Ele já viu. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro tira todo o pecado do mundo. Nós somos o seu povo escolhido. Nós somos o povo que é um crente reunido em nome de Deus. Que Deus possa manter a gente unidos sempre, uns com os outros e com Cristo Jesus, até a eternidade. Amém. Nós queremos cantar a próxima canção, e durante a próxima canção, ninguém explica a Deus, assim é Deus. Nós queremos também trazer as nossas ofertas de gratidão ao nosso Senhor. Aqueles que trouxeram de forma física podem trazer aqui até o altar, e aqueles que fazem de forma online, tem o Pix e o QR Code aí nos bancos da nossa congregação. Que Deus abençoe o nosso ofertar. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang pra disfarçar,
frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. A gente tenta explicar, colocar Deus dentro da caixinha da nossa vida, e não tem como explicar, né? Deus é inexplicável, mas é um Deus que nos chama através do Evangelho para estar junto com Ele. E este é o momento da oração, como a gente mencionou no início do culto, né? É o dia de finados. A gente também lembra de todas as pessoas que já passaram pela nossa vida e estão na glória celestial. A gente lembra de todos os exemplos de fé
que cada uma dessas pessoas carregou, ensina, mostrou, e os caminhos que essas pessoas nos levaram sempre para estar mais próximo e mais perto de Jesus, né? Eu lembro sempre de tantas e tantas pessoas que, né, enterros que eu já fiz, e todos os enterros que eu já fiz, sempre se lembra do exemplo de fé agarrado em Cristo Jesus. Então hoje a gente lembra dessas pessoas com carinho e com saudade. A Jennifer também pede oração pela recuperação da avó Alvina. A Rosângela pede oração pela Taninha e pela Cláudia. A gente ora pela pequena Liz, pela pequena Charlotte. A gente também ora para a tia Alvina e para o Tião, Salomão. A Regina também agradece porque a mãe recebeu alta, está em casa, né? E a Nilva também agradece por ela estar melhor, e também o Helmut. E a Karina agradece pelos 65 anos da sua mãe Maria da Penha, né, que está aí com a gente. Então, né, que Deus abençoe o seu aniversário. E também tem os aniversariantes da semana que passou. Dia 28 a Daniele, o Rafael. Dia 29 a Fabiana. Dia 30 a Juliana, o Leonardo, a Natália. Dia 31 o Jonatas, a Laurita. Dia 1º a Lívia, a Paloma e a Sheila. Então esses são os aniversariantes e os pedidos, e nós nos colocamos de pé e oramos a Deus. Querido Deus e amado Pai, hoje estamos aqui, todos os crentes reunidos em torno da Tua Palavra, e nós vimos, Senhor, como Tu usaste a vida de João, mesmo preso, para mostrar a ele tantas coisas do nosso futuro. Coisas, Senhor, que nós teremos no futuro somente lá no céu, mas coisas também que passaremos enquanto estamos neste mundo. Estudar o livro de Apocalipse nos traz consolo, nos traz paz, e não medo e angústia. Nos traz um consolo e uma certeza de que andamos em Cristo Jesus, que a verdadeira felicidade encontramos aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador. Como é bom, Senhor, estarmos reunidos na Tua casa. Como é bom, Senhor, estarmos aqui juntos, ao lado dos nossos irmãos na fé. Que possamos todos os dias nos abrir com os nossos irmãos. Que possamos, Senhor, colocar também a nossa vida nas mãos de outras pessoas que Tu colocas na nossa vida diariamente. Hoje, em especial, o dia de finados, lembramos, Senhor, com carinho, de todas as pessoas que passaram pela nossa vida e que já estão na morada celestial. Nós sabemos, Senhor, que a dor, a saudade, muitas vezes nos assola e entra no nosso coração e nos deixa o nosso coração bem apertadinho. Mas, Senhor, que Tu possas nos abraçar, que Cristo Jesus possa sempre estar do nosso lado, para que possamos lembrar destas pessoas com carinho, e que possamos, Senhor, também consolar o nosso coração que sofre a dor e a perda, também com Teu amor e com a Tua palavra. E ajuda-nos a permanecermos firmes, a nossa fé enraizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para que o nosso encontro lá no céu seja certo. Nós também pedimos por todas as pessoas que estão sofrendo, por todas as pessoas que estão doentes, por todas as pessoas, Senhor, que estão passando por algum tipo de doença, de problema, de dificuldade na vida. Que Tu possas alcançar cada uma dessas pessoas e levar, Senhor, a solução para as suas dificuldades e problemas. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que se recuperaram, pelas pessoas que já estão em casa, pelas pessoas, Senhor, que conseguiram ter a sua saúde restabelecida. E pelos aniversariantes, Senhor, da semana que passou. Que eles possam sempre reconhecer que tudo que eles são, que tudo que eles têm, vem de Ti, o nosso Senhor e Salvador. Nós, Senhor, teríamos um monte de outras coisas para pedir e também para agradecer. Tu conheces o nosso íntimo, Tu sabes pelo que estamos passando. E nós incluímos tudo isso, orando em conjunto a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar? Nós nos preparamos para a ceia do Senhor. Amados irmãos, quando Cristo deixou a ceia para nós, Ele fez isso com a intenção de nos fortalecer, alegrar e mostrar que ainda está presente no meio dos cristãos. Quando vamos à ceia, vamos alegres, porque vamos receber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Mas para verdadeiramente ganharmos o corpo e sangue de Cristo, teremos que estar preparados. Diante de Deus, faço as seguintes perguntas: crês que és pecador? Sou pecador. Ficas triste quando pecas contra Deus? Sim, fico triste e o meu coração pesa. Crês que a Santa Ceia te dará o perdão dos pecados? Cristo mesmo afirmou isto antes de subir aos céus. E quer participar deste ato sagrado? Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: toma e come, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: bebam todos deste, este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Bem-vindos à ceia do Senhor. Gostaria de convidar o seu Vilmar e o Elismar para me auxiliarem na Santa Ceia hoje. A mesa está posta, o convite foi feito. Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus. Um amor que é tão grande, se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena
condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. A mesa está posta, o convite foi feito. Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus, um amor que é tão grande. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Faça isto em memória de mim, tudo fiz por amor a você. Nova ceia preparo aqui, voltarei outra vez. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Todas as vezes que nós comemos e bebemos do corpo e do sangue de Cristo, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Assim como nós estamos, nós oramos a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te rendemos graças porque Tu eres bom e a Tua misericórdia dura para sempre.
Agora, Senhor, que estamos fortalecidos, podemos ir aos nossos lares sabendo que a nossa fé está enraizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós somos o seu povo, nós somos os crentes reunidos aqui na terra, esperando o dia para estar contigo lá no céu. Nós te pedimos tudo isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso culto, tem alguns recadinhos para compartilhar com vocês, em especial, tem alguém que nos visita aqui por primeira vez hoje? Que está visitando aqui a gente por primeira vez, só levanta a mãozinha que a gente entrega um presentinho aí para você. Muito bem, seja bem-vinda aqui na nossa congregação, sempre que quiser, esteja disposta aí. Também tem, muito bem, está vendo, está com vergonha de levantar a mão, se levanta a mão ganha um presente, né? Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aqui na casa de Deus, também é a casa de vocês, tá? Todos os irmãos também, né, sejam bem-vindos. Tem alguns recadinhos, você passa para mim lá, Isa, por favor. O Congresso dos Jovens Nacional, a gente vem falando já do dia 28 ao dia 2 de fevereiro, né, em Sumaré, em São Paulo, os jovens vão estar reunidos lá, né, um encontro nacional, e tem caravanas saindo do nosso distrito, do outro distrito, a gente está se organizando para ir para lá, então vale muito a pena, né, se seus filhos querem ir, faça o esforço, né, porque um congresso nacional sempre tem um impacto diferente na vida da gente, é muito gratificante, né, e muito bom. Próximo. É o encontro esportivo também, que vai ter aqui uns dias, né, em novembro. A gente já entrou em novembro, nos últimos 2 meses do ano, por incrível que pareça, né, 2024 está acabando, né, daqui uns dias os jovens vão estar reunidos lá 15, 16, 17, isso de novembro, lá no ginásio Jardim Limoeiro, e na Serra, vão estar competindo, né, vai ter competições. Amanhã em especial também os jovens vão estar aqui reunidos na juventude, eles sempre têm juventude, todo domingo às 18 horas e depois eles jogam, mas amanhã eles vão estar conversando sobre futuro, sobre como organizar um currículo, falando sobre emprego, né, mercado de trabalho, e pensa, mas é igreja, pastor, a gente fala sobre essas coisas também, a gente fala sobre essas coisas que são supramamente importantes, principalmente para os jovens. Então, se você está na dúvida como elaborar um currículo, como fazer esse tipo de coisa, manda seus filhos aí, que é o que a gente vai conversar na juventude amanhã. E tudo isso com Deus, né? Como elaborar um currículo e botar lá, eu sou de Deus também, tá? Então a gente vai estar aprendendo isso amanhã aqui na juventude. E depois vão jogar vôlei amanhã. Treinar vôlei, não jogar vôlei, mas vão treinar vôlei aí para essa competição daqui uns dias, tá? Próximo lá, o nosso coral, né, já está ensaiando a cantata. Domingo passado a gente teve aqui apresentações do corais, o festival de coros, foi muito legal, foi muito bonito, né? Quem não veio perdeu, né? Sinto muito dizer, estava bem legal mesmo, mas ainda pode vir para participar do coral, né, para fazer parte desse coral, né, que a gente está ensaiando a cantata aí daqui uns dias em Natal, mais específico, lá para o finalzinho de Natal, dia 21, sábado à noite, a cantata de Natal vai ser feita aqui pelos coralistas, então a gente está pensando algo bem legal, né, então venha, participe que ainda dá tempo, tá? Próximo. Nosso grupo de homens, essa semana, né, a cada 15 dias eles estão se reunindo aqui na quadra para mostrar suas aptidões futebolísticas, né? Então, se você é homem da paz, joga futebol, né, venha, né, toda quarta-feira, cada 15, uma quarta sim, uma quarta não, uma quarta sim, uma quarta não, às 20 horas, aqui no ginásio, né? Se você não joga bola, faça que nem eu, só vem para rir dos outros jogando, tá? A gente se diverte bastante, eu não jogo nada, a gente vem também assistir, tá? Então, está sendo bem legal, né? Venha, né, fazer parte desse grupo aí, então, né, não importa a idade, né? Venha participar, até tem alguns jovens também que jogam com a gente aí, tá? Quanto mais, melhor, porque a gente vai revezando, né? Se vem menos, tem que jogar muito tempo e a gente não consegue. Então, quanto mais vir, a gente vai revezando, é legal. Próximo.
grupo Conhecendo Mais, nosso grupo de profissão de fé, a gente já tem um grupo de pessoas querendo conhecer a nossa igreja um pouquinho mais e fazer parte da nossa congregação. A gente sempre tem grupo de profissão de fé nos últimos tempos, né? E a gente já tem um grupinho de pessoas querendo fazer. Então, se você quer fazer parte ou só quer relembrar algumas coisas, falem com a gente que a gente coloca vocês nesse grupo novo que está se criando, tá? Muito bem. Agora eu vou chamar Dilma, peraí, não, fica aí que eu vou lá embaixo. Boa noite, gente. No dia 10 de novembro, nós vamos ter a nossa reunião das mulheres com artesanato. Nós queremos pintar uma caneca de vidro. Se você tem a caneca de vidro, pode trazer. Se não tem, o departamento já comprou e passa para vocês. 10 de novembro, às 16 horas, aqui embaixo na quadra, tá? A gente quer fazer uma reunião assim bem descontraída, motivos diferentes, coisas diferentes. Então não percam, não percam. E outra coisa, o mês de novembro é o nosso mês da oferta das mulheres. A caixinha já está aqui. E qual é o motivo dessa oferta? Nós vamos enviar para o Sul, que é para a LSLB. Vai ser para ajudar estudante, para comprar material de escola bíblica e o que mais, Neiva? Para construir igrejas, gente, e para ajudar pastores. Então, lembrem, se cada uma de nós fizer um pedacinho, R$1, R$2, R$3, R$10, R$100, R$1.000, e vai ajudar. Nós já temos... Você quer falar? Não, pode falar. Hoje eu passei para o departamento daqui, o que a LSLB, com as nossas ofertas das sacolinhas, já conseguiu fazer nos últimos 10 anos. Eu acho importante e relevante a gente mencionar isso aqui, para ver como que a gente pode alcançar pessoas para o céu com a nossa pequena oferta. 151 capelas foram construídas, no valor de 2 milhões, deixa eu abrir aqui, porque R$2.153.673,12. Para bolsa de estudo para formar pastores, R$1.118.494,14. Material missionário, muitos locais pedem material missionário para fazer missão mesmo, livretos da Hora Luterana que a gente auxilia, R$289.934,17. Projetos temporários, esses projetos temporários eles são aprovados em cada congresso nacional. Então, as pessoas apresentam o pedido e lá, então, a plenária aprova. Nesses últimos 10 anos, R$ 84.071,50. Quando a gente fez esse levantamento aqui dos últimos 10 anos, nós ficamos, assim, muito felizes e agradecidos a Deus, porque somou R$ 3.653.322,93. Então, assim, parece que é pouquinho, né? Quando a gente vai ali e coloca a nossa ofertinha, mas quando a gente junta todas as ofertas, o trabalho é um trabalho que é feito com alegria e com amor. E aí a gente sempre quer agradecer muito os corações que trazem as ofertas, trazem o dinheiro das sacolinhas para fazer esse trabalho tão bonito que a Liga de Servas Luteranas do Brasil faz. As mulheres têm capacidade, né? Então, nós temos que trabalhar. O pouquinho que a gente faz, a gente vai criar, vocês veem um resultado. Então, não se esqueçam, durante todo o mês de novembro, a caixinha vai ficar ali, tá bom? Muito bom, né? Vocês escutaram, 171 capelas, né? Então, mais de 150 capelas foram construídas com essa oferta, né? Então, isso realmente é muito importante. Tem mais um lá, Isla? O Congresso das Servas, já falando de mulheres, o Congresso das Servas em maio, né, do dia 2 a 4 de maio, vai começar numa sexta-feira, dessa vez, a primeira vez, eu acho, né? Sexta, sábado e domingo, né? São 2 noites, né? Aproveitando lá, então, servas praticando a palavra do Senhor, né, elas são praticantes, então essa é a temática, como colocar em prática a palavra de Deus todos os dias, então é bem importante, então faça a sua inscrição já, porque essas vagas vão acabar assim de rapidinho.
6 vezes, ainda dá para fazer em 6 vezes, né? Não está ali, mas tem o Congresso dos Homens também, que já acabou. Eu vi essa semana que acabou as vagas, né? Então lotou, não tem mais vagas, perdemos a oportunidade de ir, né? Aqueles que não, aqueles que não fizeram a inscrição, tá? Tem mais um, Isla? Tá. Agora eu quero chamar o Ricardo, que vai conversar um pouquinho sobre um projeto novo aí na igreja. Boa noite. A gente fala bastante sobre missão, né? E a missão ela não é tão fácil. A missão, a gente acaba de ver que tem que ter valores, né? Para fazer capelas, para dar apoio a novos pastores, a novos projetos, né? Tem tantas pessoas que precisam de valores financeiros, né? Para as pessoas conseguirem fazer missão, né? E eu representando a presidência, a vice-presidência de missão aqui da Paz, como a gente também tem a sopa, né? A gente acaba vendo várias situações de quando a gente vai entregar uma sopa, ou até mesmo quando a gente está fazendo a sopa, a gente vê aqui pessoas passando aqui na frente, perguntando, ou até nós como diretoria, a gente vem fazer reuniões e as pessoas passam, aqui tem uma igreja, também tem uma escola. Então, quando a gente fala de missão, a gente pensa assim, poxa, é só valor, é só fazer uma visita, é só dar um ombro, né, para uma pessoa que está carente, né? E aí a gente sempre tenta pensar o que a gente pode fazer mais de missão, né? E eu me lembro muitas vezes que a gente vem no culto, e muitas pessoas esperam esse momento do culto para trazer o seu pedido de oração, né? Então, nós trazemos o pedido de oração aqui diante do altar. E por várias vezes a gente percebe que a oração, ela tem um poder muito grande, né? Ele tem um poder muito grande. E esse poder da oração, ele não tem barreira, não tem limite, não precisa ter luz, não precisa ter internet, não precisa ter nada. Então, assim, conversei com o pessoal da diretoria e eu falei, vamos experimentar fazer um grupo de oração, né? Hoje, o que acontece? Tem vários formatos de grupo de oração. A gente não sabe ainda o que vai acontecer nesse grupo, né? Mas a gente quer começar a fazer um grupo de oração pelo WhatsApp, né? Depois a gente pode até aprimorar isso, de repente fazer de uma outra forma. Já teve algumas ideias fazer esse grupo de oração presencial, também dá para se pensar fazer alguma coisa nesse sentido, mas nesse primeiro momento, a gente vai fazer um grupo de oração via WhatsApp. O que vai ser? Eu ainda não criei para, de repente, não criar e ficar, o que é isso que estão criando mais um grupo aí, né? Então, eu vou aguardar amanhã também o anúncio no culto, né? A gente vai criar um link desse grupo do WhatsApp, a gente vai colocar no grupo da igreja. As pessoas que querem fazer pedido de oração, vai ter um canal para fazer o pedido de oração. Quem é que vai receber? Todo mundo, tá? E é para quem? Para todos. Então, a ideia inicial é o quê? Começar aqui na igreja, na nossa congregação, e isso se expandir aonde for, né? Não tem limite de quem possa entrar. Eu acho que o único limitador vai ser o grupo limitador do WhatsApp lá. Não tem mais, não pode colocar mais pessoas. Então, assim, eu vou colocar algumas regrinhas ali. A gente evitar ficar pegando aquelas orações de internet, jogar. Não, realmente o meu pedido. Eu quero fazer um pedido de oração pelo meu aniversário de casamento meu e da minha esposa. Coloca lá, né? E cada um no seu lar, no seu trânsito, está em deslocamento, faça uma oração para aquela pessoa que está pedindo oração, certo? Então a gente não vai gastar nada, a gente vai estar cada um no seu canto, a gente não vai ter uma invasão de privacidade, a gente não vai precisar, às vezes, quebrar aquela barreira da timidez de eu vou colocar o meu nome na lista para pedir oração, né? E é um momento tão íntimo que nós temos com Deus, que a gente consegue realmente conversar com Deus através de alguma pessoa que está precisando, que está necessitado.
Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa bacana, tá? E vamos ver o que vai dar, certo? Obrigado. Oração sempre dá certo. Muito bom, tá? Obrigado aí, Ricardo. É um projeto de missão. Tem mais um lá, Isla? Não, né? Muito bem, vamos ficar de pé então, para receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. E em pé nós cantamos o último louvor. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.